Shalom a todos novamente, né? Nós estamos começando aqui a nossa super célula da Comunidade Renovada de Pinhais. Dá um tchauzinho todo mundo aí, dá um tchauzinho todo mundo aí. Ok. Quem tiver com um notebook aí também puder printar as telas para nós daqui a pouco, quando tiver bastante gente aí, para depois a gente fazer fazem aí para nós também. Vamos orar então, vamos colocar diante de Deus esse momento especial. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao teu trono de graça por meio da cruz e na autoridade desse nome poderoso. Nós entramos diante da tua presença, agora nós estamos reunidos, ó Deus, como família. O Senhor nos tem dado essa oportunidade de sermos, ó Deus, não apenas uma igreja para frequentar, mas uma família para pertencer. Somos corpo de Cristo. Eu quero agora invocar a presença do Espírito Santo, mesmo nesse ambiente virtual, mesmo nesse ambiente desses contatos. Eu quero orar para que tu estejas agora dentro de cada casa, de cada lar, cada coração, essa mesma alegria que está fluindo no meu ser, que tu estejas trazendo e que possa fluir na vida de cada discípulo, de cada convidado, de cada irmão, cada criança, adolescente, jovem, ó Deus, de cada casal, cada família. Eu invoco a presença do teu Espírito Santo e eu começo orando pelo teu sobrenatural. Eu quero orar por milagres, por cura. Se alguém está enfermo agora, eu oro liberando cura, eu oro liberando favor dos céus, eu oro profetizando vida. Paizinho, em nome de Jesus Cristo, eu quero agora manifestar aqui a minha fé e a minha confiança de que o Senhor vai fazer algo sobrenatural no nosso meio. No nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu estou assim muito animado. Eu tive quase 3 horas de discipulado com o meu discipulador, com o meu mentor pela manhã. Foi um misto de ensino, de comunhão, de um tempo de oração que nós tivemos também muito poderoso. Nós estávamos no nosso discipulado com pastores, apóstolos, com líderes de pelo menos umas 5 nações diferentes. E foi um tempo muito especial. Nós tínhamos gente de Portugal, dos Estados Unidos, da Itália, aqui do Brasil, da Espanha. E foi um tempo assim realmente muito especial. E eu fui muito visitado por Deus. Eu agradeci a Deus por ser exatamente o dia da nossa supercélula, porque debaixo de um manto de milagres, de sobrenatural, de uma palavra poderosa liberada sobre a nossa vida, eu quero dizer para vocês, eu quero compartilhar, dividir, multiplicar. E se você recebe, eu quero dizer para você, receba com toda a força, receba com toda convicção de que Deus tem algo poderoso para nós hoje. Deus tem milagres, Deus quer realmente visitar o nosso coração. Eu quero só, antes de me dedicar à palavra, eu quero fazer algumas considerações importantes a respeito do nosso processo. Eu não sei quem de vocês aí recebeu, mas nós enviamos um link para você verificar, nos dar uma ideia de qual a celebração de domingo que você gostaria de participar. Presta atenção, nós vamos ter a celebração da Santa Ceia. Nós temos uma quantidade limitada de pessoas, de talvez um pouco mais de 100 pessoas que a gente pode receber no templo, ok? Diante disso, nós precisamos realmente que vocês nos direcionem, nos digam, porque também é assim, quando nós estávamos nas celebrações presenciais, nós fazíamos pela manhã presencial e online, e à noite a gente retransmitia. Domingo agora é Santa Ceia, então a gente quer oportunizar, nós não vamos fazer a ceia drive-in, porque nós estamos autorizados a estar juntos. Nós vamos fazer a ministração da Santa Ceia com todos os cuidados que precisam ter, nós vamos fazer na igreja, então nós vamos ter uma ministração pela manhã. E à noite, nós só faremos a celebração da noite se nós tivermos público suficiente. Não faremos se tiver menos do que 50 pessoas
que venham participar à noite. Nós não queremos assim que os da manhã retornem à noite. Nós gostaríamos de dar oportunidade para o máximo possível de pessoas estar participando da nossa Santa Ceia. Então, por isso, foi enviado um link do Google Drive aí pelo seu líder, pela secretaria da igreja, para você dizer lá qual o horário que você pretende ir. Ainda não é a inscrição do culto, é só para a gente definir se vai fazer a celebração da noite ou não. Porque o da manhã nós já temos público suficiente para amanhã, mas à noite nós tivemos umas 5 ou 6 pessoas só que até agora que disseram que viriam à noite, mas nós tivemos apenas 1/3 das pessoas que responderam também. Então nós não temos ainda uma ideia bem clara. Então eu gostaria que você que está aqui pudesse participar ali e votar. Você que já votou está ok, tá? Se votar de novo não tem problema também, mas não é uma eleição, né? É só para a gente saber se vai realizar as 2 celebrações ou não, para a gente se preparar para isso, para a gente poder nos mover. Caso você não venha, eu vou sentir muito. Caso você não venha presencialmente, vou sentir muito, porque a gente brigou bastante por esse momento. Nós temos orado bastante, graças a Deus tem melhorado as questões e é para a gente poder estar participando. Mas eu queria realmente que vocês pudessem vir presencialmente. Não podendo vir, aí cada um vai preparar a sua ceia em casa, então, se for o caso. Mas vai lá e coloca. Aí, conforme a gente definir, amanhã a gente posta, já vai postar o link para você fazer a inscrição para o culto. Então, os cultos vai ser debaixo de inscrição também, tá bom? Por favor, se vocês puderem fazer isso hoje ainda, se vocês puderem passar para os seus discípulos, para estimular, procurar saber deles e para que nós possamos realmente ter uma organização melhor a respeito do nosso processo. Amém? Sejam bem-vindos vocês que estão chegando agora. Eu estou dando uma olhadinha aqui, eu consigo passar as telas aqui, né? Tem alguns que não estão colocando aí a sua fotinha, não estão abrindo a sua câmera. De preferência, se você puder abrir a sua câmera, faça, mas fica à vontade aí. Mas vamos participar, a nossa célula é rápida, nós só temos mais 22 minutos de célula, né? 24 minutos de célula, então eu quero compartilhar com vocês uma palavra. A pastora está gritando dali, dizendo que não esqueçam também, nós vamos ter feijoada domingo. Domingo, a feijoada do Manancial. A feijoada que está sendo vendida para o Manancial vai ser retirada na igreja a partir, acho que das 11h30. Tá? Então, depois da celebração, quem vier para a celebração da manhã já pode levar a feijoada. Então, ajuda a gente a vender, para levantar recursos para as despesas do Manancial, que estão sendo altas nesse tempo de pandemia aí. E é uma feijoada extraordinária, de excelência. Vocês não comeram em lugar nenhum, eu tenho certeza disso, porque os produtos foram comprados de primeiríssima qualidade, né? Quem comprou está até aqui na célula também, que trouxe para nós, é sensacional. Então, você vai estar abençoando, é 1 quilo de feijoada, 1 litro de feijoada, feijoada para pelo menos 3 pessoas nesse processo aí, mas tem gente que vai comer sozinho, né? Mas tudo bem. Tem alguns que estão comprando a feijoada e doando, nós tivemos vários irmãos que compraram para abençoar as famílias do Manancial também, mas o que eu quero que você participe desse processo aí, não deixe de participar e nos abençoar. Só um detalhe, né? Esse é final de mês, início de mês, tem gente que não tem dinheiro, não tem recursos, eles estão usando um sistema diferente, mas eu quero só dizer que eu ouvi hoje que se você tiver o cartão de crédito, você vai poder passar na maquininha de cartão de crédito sem nenhum custo adicional. Então, se você tiver o cartãozinho de crédito aí, precisar comprar a sua feijoada no cartão de crédito, é só dar um alô para o pessoal. Tem os vouchers lá na igreja também, mas tem que ser com antecedência por causa do preparo da feijoada, tá bom, gente? Deus abençoe vocês, eu só estou fazendo esse papel aí para abençoar o nosso projeto Manancial. Eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte tema: como ter um avivamento pessoal, na sua vida, no seu ministério, como ter um avivamento pessoal que vai realmente levar você ao propósito. O Salmo 80, versículo 18, a palavra do Senhor diz para nós assim: vivifica-me
e invocaremos o seu nome. O salmista, ele orou, a sua oração ela é essa: traz avivamento sobre a minha vida, traz a vida, avivamento, em outras palavras, é a vida de Deus sobre nós, é a vida do Espírito Santo invadindo a nossa vida. Avivamento é a vida de Deus invadindo a nossa história, a nossa realidade, o nosso ministério, a nossa família, a nossa igreja. Isso é avivamento. Avivamento é quando a nossa vida está em preto e branco e Deus joga uma tinta colorida e faz de nós uma obra, literalmente uma obra de arte. E a palavra de Deus é exatamente essa. A oração do salmista é: Senhor, vivifica-nos e nós vamos invocar o teu nome, o teu santo nome. Eu passei alguns textos para vocês que são bases para aqueles que oram por avivamento, e eu queria que vocês pudessem estar meditando, que vocês pudessem estar refletindo nessa palavra, mas eu quero reler para vocês Isaías 44, 3-5, a palavra do Senhor diz assim: pois eu derramarei a água para matar a sua sede e regar os seus campos secos. Derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e a minha bênção sobre as suas futuras gerações. E eles crescerão como capim regado, como salgueiros à beira do rio. Alguns afirmarão: pertenço ao Senhor. Outros dirão: eu sou descendente de Jacó. Alguns escreverão nas mãos o nome do Senhor e tomarão para si o nome de Israel. O nome, eu acrescento aqui, o nome do Deus de Israel. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29 diz assim: então, depois que eu tiver feito estas coisas, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Há o texto que diz sobre toda a carne. E seus filhos, suas filhas profetizarão, seus velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E naqueles dias eu derramarei do meu espírito e até sobre os servos e sobre as servas. Olha só, isso é avivamento. Agora, olha aqui, qual é realmente a base para o avivamento? Tiago 4, 8-9, a palavra de Deus diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentações e profundo pesar. E que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vocês conseguiram entender aqui qual é realmente a conduta, a nossa condição para o verdadeiro avivamento, para o avivamento que a gente busca em Deus? O que é que nós precisamos fazer? Qual é a condição que existe para nós realmente vivermos um verdadeiro avivamento de Deus na nossa vida? Então, a palavra é bem essa: aproximem-se, coloquem-se diante do Senhor, Ele vai se aproximar de vocês. Lavem as mãos os pecadores, purifiquem o coração de vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentações e profundo pesar. Não é lágrimas e lamentações por causa do sofrimento, por causa da pandemia, por causa do medo. É lágrimas e lamentações por causa do próprio pecado, por causa da condição espiritual. E a palavra diz que por causa do pecado, da condição espiritual, que haja choro em vez de riso, tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vai exaltar. Ou seja, quando a gente se quebranta, quando a gente se humilha diante do Senhor, quando a gente reconhece os pecados, quando entra em arrependimento, a palavra do Senhor diz: o Senhor nos exalta. Ele toma a nossa causa e nos exalta. Há quase um século atrás, um escritor que eu até indico a vocês, chamado A.W. Tozer. Tozer, ele estabeleceu algumas bases espirituais que são até hoje para nós princípios que nos ensinam como nós temos um reavivamento espiritual para a nossa vida. Talvez a linguagem de 100 anos atrás esteja ultrapassada na questão da língua, da linguagem em si, mas os princípios são atuais.
Os princípios são fundamentais para a nossa vida. E eu quero falar rapidamente com vocês, passar rapidamente por esses princípios, para que nós possamos entender que os mesmos princípios para o avivamento que funcionava lá no Antigo Testamento, quando o povo abandonava Deus e precisava voltar para Deus, que funcionou na igreja primitiva, quando o povo se voltou para Deus, que funcionou na época em que o povo começou a redescobrir a Deus através da reforma protestante, que foi um avivamento que aconteceu no meio do povo de Deus. Hoje, também isso é fundamental para a nossa vida. Deixa eu dizer para você algo. Avivamento está baseado nesse último versículo que eu li. Se você quer viver um avivamento pessoal na sua vida, primeiramente, você tem que ficar totalmente insatisfeito consigo mesmo. Totalmente insatisfeito com o tipo de crente que você é, de líder que você é, de pessoa que você tem sido. Talvez nós muitas vezes não entendemos uma coisa, mas nós somos muito complacentes com os nossos erros. Nós somos muito complacentes com o pecado. E a complacência com os nossos erros, com as nossas falhas, é a maior inimiga do nosso progresso espiritual. Quando eu permito, quando eu aceito, quando eu admito que o pecado, quando eu admito que eu permito que a frieza espiritual permaneça sobre a minha vida, isso impede que eu tenha um progresso espiritual na nossa vida. Sabe, uma alma complacente, ela é uma alma estagnada. Uma alma estagnada é uma alma que não se desenvolve, que não cresce, que não vive o propósito de Deus. Então, se você quer o avivamento de Deus sobre a sua vida, você precisa estar insatisfeito consigo mesmo. A segunda coisa que você precisa para ter um avivamento pessoal, decida ter uma transformação generalizada em sua vida e permaneça firme como uma rocha nessa decisão. Nós estamos no ano da transformação. E a transformação é uma decisão. A transformação é uma decisão que tomamos para caminhar debaixo de um propósito de Deus. Ou seja, você precisa decidir que quer ter uma transformação generalizada em todas as áreas da sua vida. E essa decisão ela tem que ser firme como uma rocha para que você jamais deixe de viver o plano de Deus para a sua vida. Os que buscam experiências tímidas com Deus, que tem muita gente que busca experiências simplesmente assim, tímidas com Deus, superficiais. Há pessoas que buscam experiências superficiais com Deus, essa experiência de apenas orações fracas, rasas, experiências que não se colocam realmente debaixo do propósito de Deus. Eu quero dizer para você, essas pessoas fracassam espiritualmente. Então, antes mesmo da gente começar alguma coisa transformadora, a gente tem que tomar uma decisão de ter experiências íntimas, profundas com Deus, lançar toda a nossa alma num desejo profundo por Deus. Então, essa é uma escolha, ter uma transformação generalizada na vida e decidir como uma rocha não mudar isso. Em terceiro lugar, se você quer ter um avivamento pessoal, coloque-se no caminho da bênção. Coloque-se no caminho da bênção. Sabe, tem muita gente que fica fazendo beicinho para Deus, brincando de esconde-esconde com Deus. Tem gente que fica correndo de Deus, fugindo de Deus e falando assim, se ele quiser me abençoar, ele vai vir aqui, se ele quiser me abençoar, ele vai me dar isso ou aquilo. O que eu quero que você entenda é o seguinte, os crentes inteligentes, eles se colocam no caminho da bênção, na rota da bênção. Sabe qual é o caminho da bênção? É o caminho do discipulado, é o caminho da célula. O caminho da bênção é o caminho de você estar na casa de Deus. O caminho da bênção é você estar linkado e ombro a ombro com o seu pastor de rede, com o seu líder, com a sua pastora, com os seus líderes espirituais. Você precisa entender uma coisa, é um erro esperar que a ajuda de Deus virá por acaso, independente de você conhecer as condições. Existem condições para que a bênção de Deus aconteça na sua vida.
O que você precisa entender é que a salvação é de graça, é favor imerecido, mas as bênçãos que nós precisamos na nossa vida, existem condições que nós temos que cumprir, obediência, fidelidade, sabe? De estarmos realmente buscando uma vida de santidade. Então, há caminhos que Deus sinaliza que vão levar você diretamente para aquilo que o Salmo 23 nos diz: me leva às águas tranquilas, a pastos verdejantes, a lugares de descanso. Existem essas indicações quando você olha para Deus e caminha debaixo do propósito com Ele. Desejar avivamento pessoal, por exemplo, e ao mesmo tempo você negligenciar as disciplinas espirituais, isso é realmente um absurdo. Quando você quer um avivamento pessoal, a primeira coisa que precisa é restaurar o altar da adoração e da oração na sua casa. É restaurar a prática, a disciplina de estar em oração, de buscar a palavra de Deus. Muitas vezes se propor a estar em jejum, em quebrantamento, fazendo votos espirituais. Então, quando você deseja o avivamento, por exemplo, e ao mesmo tempo negligencia a oração e as disciplinas espirituais, é a mesma coisa que você desejar ir para Florianópolis e pegar a estrada rumo ao norte do Paraná. E aí achar que vai encontrar um paraíso para aquele lado. Eu quero dizer, o norte do Paraná é maravilhoso, mas não se compara àquilo que a gente busca em Florianópolis, né? Então, o que eu quero dizer para você é isso que acontece a muitas pessoas. Elas desejam avivamento, mas elas vão por outra rota. Elas vão para a rota da frieza, elas vão para a rota da infidelidade, elas vão para a rota de não estar debaixo do discipulado daquilo que Deus tem colocado sobre a vida delas. Em quarto lugar, se você quer um avivamento pessoal na sua vida, eu quero dizer para você: entre no caminho e faça a obra completa do arrependimento. Faça uma obra completa de arrependimento na sua vida. O texto que nós lemos, por último, de Tiago, diz exatamente isso. A rota do arrependimento é a rota da confissão, é a rota do choro, é a rota do quebrantamento, é a rota de poder colocar diante de Deus a sua vida, o seu coração. E eu quero dizer para você, não se apresse. Tem muita gente que em terminar. Se apresse em começar o processo, mas não se apresse em terminar o processo de arrependimento na sua vida. O arrependimento apressado representa uma experiência espiritual superficial e a falta de certeza. Então eu quero dizer para você o que é arrependimento. A tristeza segundo Deus, que faz um trabalho de cura, de restauração na nossa vida. Então até que permitamos que a consciência do pecado nos fira, que a gente entenda que o pecado, por mais que para nossa carne parece ser gostoso, mas para nosso relacionamento com Deus é desastroso. Quando a gente entende isso e sente a dor segundo Deus, aí entra em arrependimento, quando a gente permite que essa dor nos fira, enquanto não acontecer isso, nós precisamos continuar no caminho do arrependimento da nossa vida. Quinto lugar, reflita sobre isso que é muito importante. Restitua sempre que possível. Restitua sempre que possível. Eu quero dizer para você o seguinte: na nossa caminhada, nos nossos pecados, nossos erros, nós ferimos muitas pessoas, nós ferimos a Deus, nós entristecemos o Espírito Santo. Um dos pecados que mais dói o meu coração, e hoje eu chorei muito diante de Deus, me arrependido, pedindo perdão ao Espírito Santo por muitas vezes ter entristecido o Espírito Santo. E nós entristecemos o Espírito Santo não é só quando nós pecamos de forma ordenada, pecados terríveis, mas quando nós desobedecemos, nós não pedimos orientação para tomarmos algumas decisões na nossa vida. Então eu quero que você entenda o seguinte: restituir sempre que possível, parte do seguinte pressuposto: se você deve alguma coisa para Deus ou para as pessoas, pague. Ou pelo menos tenha um entendimento de ser franco e dizer assim: eu não tenho como pagar, Deus. Ou chegar para a pessoa e dizer: para o seu credor, eu tenho intenção, eu quero pagar, mas eu não consigo, eu quero realmente me mover nisso.
A honestidade é algo que tem que fazer parte da nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com a nossa família e no nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Então eu quero dizer para você, se você discutiu, brigou com alguém, xingou alguém, você precisa buscar a rota da reconciliação, a restituir sempre que é possível. E eu quero concluir essa palavra dizendo para você o seguinte: para que você possa ter um avivamento pessoal na sua vida, ore, como o texto, como o Salmo 80, 18, que nós começamos dizendo, vivifica-nos e invocaremos o seu nome. Então, tem 4 passos nessa conclusão que eu quero dizer que vão ser como a escada que vai levar você a essas 5 atitudes que eu mencionei. A primeira delas, eu quero dizer para você, viva a sua vida de acordo com as Escrituras, pois elas se destinam a instruir você a viver no caminho da justiça. Mesmo quando não tem ninguém para falar nada com você, a Bíblia vai falar com você. A palavra de Deus vai trazer os princípios. Um homem honesto com uma Bíblia aberta, um caderno, um homem, uma mulher honesta com a Bíblia aberta, com um caderno e com um lápis, como eu estou vendo algumas pessoas aqui, com certeza vai abrir a Bíblia e vai descobrir o que há de errado com ele direto. Talvez você não use o papel e a caneta, mas um homem, uma mulher com um caderno aberto ou com um tablet aberto, com a Bíblia aberta e escrevendo aquilo que Deus vai falando através da palavra. O que eu quero dizer para você e recomendar é o autoexame. Quando você for fazer um autoexame da sua vida, da sua conduta, faça isso de joelhos diante de Deus. E quando você se levantar, se levante decidido a obedecer às ordens que Deus deu para a sua vida e aquilo que você tomou nota. E quero também dizer para você, leve isso a sério. Leve o que Deus falou com você a sério. Leve o que a palavra de Deus falou com você a sério. Você pode muito bem estar se dando ao luxo de muitas vezes estar vendo TV, programação de TV, séries e tudo mais, ficar muito tempo na internet. Talvez você até consiga se desligar por algum momento, mas você volta de novo. E você vai perceber que, mesmo que de forma imperceptível, o mundo vai entrando dentro de você, os costumes, essa questão da sexualidade desordenada, fora do propósito, a falta a desestrutura das famílias, de repente isso vai parecendo que é normal para você. Antigamente as pessoas, para ter essas coisas, precisavam ir para o cinema, precisavam comprar uma revista pornográfica, precisava algumas coisas. Hoje, chega dentro da sua casa, pela internet, pela televisão, essas coisas. Então eu quero dizer para você, saia desse lugar que só te destrói espiritualmente e vá para a palavra de Deus. Leve a sério o que Deus tem para você, os ideais, o padrão moral, as atitudes mentais que Deus tem colocado para você, porque talvez você esteja vivendo os padrões, as atitudes, estruturas mentais que o diabo está colocando dentro da sua casa, dentro da sua vida. Como que você vai ter um reavivamento pessoal se você passa mais tempo diante da televisão, na sua internet e distante de Deus, distante da igreja, distante do discipulado, distante da palavra de Deus? Limite os seus interesses deliberadamente. Projetos também demais na nossa vida roubam a nossa energia. Tem gente que trabalha demais, tem gente que sonha demais, tem gente que e não tem espaço para Deus na sua agenda. Delibere na sua vida para dar espaço para Deus na sua agenda. E, em último lugar, tenha fé em Deus. Saiba que Deus vai te ajudar. Comece com a grande expectativa. Olhe para o trono. Saiba que Deus está lá no trono. Saiba que à direita de Deus tem um advogado que está intercedendo para você diante de Deus, para que você possa receber o perdão, receber a graça, o favor. Eu quero que você entenda hoje, todo o céu está ao seu lado. Todo o céu está favorável a você. Os céus estão favoráveis a você. Então, o que você vai fazer? Acione o céu, conecte-se com o céu, tenha essa experiência com os céus. Fale como o salmista, sabe? O salmista escreveu, restaura-nos para que sejamos salvos. Restaura-nos. Talvez você fala, mas eu já estou aqui na célula porque eu já sou salvo. Eu quero dizer para você, por que o salmista no Salmo 80, 19 diz isso? Ele diz por quê?
porque Deus precisa nos salvar, nós precisamos ser salvos por Deus de nós mesmos. Você precisa ser salvo de você mesmo. Você precisa ser salvo de todas as influências que te afastam de Deus e tudo que te atrai para o mundo. Para que você viva o avivamento na sua vida, você precisa ser salvo para cumprir o propósito para o qual Jesus morreu na cruz por você e por mim, o propósito para o qual nós fomos redimidos e chamados para o reino. Se você deseja isso, então você vai ter um avivamento pessoal na sua vida. Quantos gostariam de ter um avivamento pessoal na sua vida? Vamos orar agora. Nós vamos começar esse momento de oração. Talvez essa célula termine com essa oração. Se ela continuar, a gente continua. Mas você pode abrir o seu áudio agora e começar a clamar junto comigo agora. Você pode abrir o seu áudio, pode começar a orar alto também. Pode começar a falar com Deus. Nós temos mais 2 ou 3 minutos, mas vamos orar, vamos colocar diante de Deus a nossa vida, o nosso coração. Pai, no nome precioso do Senhor Jesus, nós estamos diante da tua presença. Sim, ó Deus. A primeira coisa que nós fazemos diante de ti agora é reconhecermos o nosso pecado, é reconhecermos as nossas misérias, a nossa ruína. A primeira coisa que fazemos diante do Senhor é entrar em arrependimento diante do Senhor, porque sabemos que a mão do Senhor está sobre nós. Eu oro agora para que tenhamos um reavivamento pessoal na nossa vida. Eu oro para que cada um tenha um avivamento pessoal na sua vida. Eu oro porque cada célula tenha um avivamento através do avivamento pessoal que chegou na vida de cada um. Eu repreendo agora, ó Deus, todo o mundanismo. Eu repreendo toda a carnalidade. Eu repreendo tudo aquilo que está prendendo, ó Deus, as pessoas. Esse é o ano da transformação. Nós nos agarramos ao plano, ao projeto do Senhor de transformação na nossa vida. Nós queremos que o teu Espírito seja derramado sobre toda a carne. Nós oramos por um avivamento na nossa igreja. Nós oramos por um avivamento nos casamentos. Nós oramos por um avivamento, ó Deus querido, nos casais, nos famílias, no relacionamento dos pais, dos filhos, um avivamento nas células, um avivamento no ministério. Ó Deus, nós oramos para que venha uma unção poderosa de santidade. Senhor, nós estamos orando e declarando que os céus estão favoráveis ao teu povo. Nós sabemos que o Senhor está no seu trono, está dando o teu cetro de justiça, de graça, de favor sobre o teu povo. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo está intercedendo por